Devido à pandemia, a Igreja Adventista decide realizar a Assembleia Geral em junho de 2022. Em condições normais, o principal encontro da denominação aconteceria no ano passado. Num período de 10 meses, é a segunda vez que a reunião precisou ser adiada por motivos sanitários. Os detalhes você confere agora nesta edição extraordinária da ANN. De 6 a 11 de junho do próximo ano. Esta é a nova data da Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Originalmente, o principal evento da denominação seria realizado no fim de junho do ano passado. Mas com a pandemia do novo coronavírus, tudo mudou. Apenas o local do encontro, a cidade de Indianápolis, nos Estados Unidos, continua o mesmo. Inicialmente, a conferência foi reagendada para os dias 20 a 25 de maio deste ano, 2021. Mas devido aos altos números de infecções e mortes ligados ao novo coronavírus, os planos precisaram ser novamente alterados. E foi por meio de uma reunião digital na terça-feira, 12 de janeiro, que os integrantes do Comitê Executivo de todo o mundo decidiram não mais realizar a reunião neste ano. O órgão transferiu a sessão, como já mencionamos, para os dias 6 a 11 de junho de 2022. O comitê ouviu relatórios da Sede Mundial Adventista, de oficiais de saúde da denominação, de coordenadores de logística e consultores jurídicos. O novo plano, votado pelos líderes e membros voluntários, agora adia a data por quase 2 anos, a partir daquela que originalmente foi programada. Isso é permitido pela Constituição da Igreja Adventista. O presidente mundial dos Adventistas, pastor Ted Wilson, começou a reunião de 2 horas delineando o processo de coleta de dados e discussão que trouxe as recomendações aos participantes. Wilson disse que as diretrizes estão vindo com uma abordagem consensual de grupos como oficiais das divisões mundiais, profissionais de saúde, da Adventist Risk Management e do gabinete do Conselho Geral da denominação. O presidente ainda destacou que a decisão é algo que veio de uma infinidade de informações e conselheiros. Após consultar líderes de vários continentes sobre a possibilidade de comparecimento à sessão de maio deste ano, algumas preocupações foram relatadas. As principais incluem proibições de viagens, restrições de quarentena e problemas na obtenção de visto para entrar nos Estados Unidos. Peter Landless, diretor mundial de saúde da Igreja Adventista, compartilhou as estatísticas atuais da Covid-19 e as preocupações de seguir em frente com a reunião deste porte. Dado o número crescente de infecções com possibilidade de vírus mais infecciosos e agressivos, Landless disse que seu departamento recomendou o adiamento da Assembleia da Associação Geral. Depois das apresentações e discussão, a recomendação de mudar as datas para junho de 2022 foi colocada em votação de forma eletrônica e aprovada por 185 votos a 9. É importante destacar que a Constituição da Associação Geral dos Adventistas não permite a participação eletrônica em suas sessões feitas a cada 5 anos. Inclusive, a alteração deste item é um dos principais pontos que o presidente mundial dos Adventistas, o pastor Ted Wilson, quer votar na próxima Assembleia. Nós vamos manter você informado de qualquer nova decisão sobre este assunto. O momento é de orar e nos humilharmos diante de Deus como cristãos, como igreja,
E individualmente, pedindo a orientação do Espírito Santo em cada uma de nossas decisões. Os sinais nos dizem claramente: Jesus muito em breve vai voltar. A qualquer momento, se Deus quiser, voltamos com mais notícias de fé, amor e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. Sabia que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um plano estratégico para os próximos 5 anos? O plano chama-se Eu Vou e dá continuidade à missão da Igreja de alcançar o mundo. Os adventistas em todo o mundo são convidados a participar e a levar as boas novas do Evangelho aos confins da Terra. O nome Eu Vou começou com um grupo de universitários na América do Sul. Em 2010, 2 estudantes de medicina sonharam dar início a um movimento missionário. Sem quaisquer recursos, eles seguiram o chamado de Deus e avançaram. Nas mãos de Deus, uma ideia simples pode tornar-se um sucesso. Sem se aperceberem, a ideia pegou e começaram a acontecer coisas. Outros estudantes chegaram-se à frente e disseram: Eu vou também. Depois, professores, preceptores, administradores e até líderes da igreja em todo o mundo se envolveram. Em 2011, a Universidade Adventista de El Plata, na Argentina, realizou a primeira conferência Eu Vou para jovens missionários. Foram mais de 700 estudantes de todo o mundo, desejosos de dedicarem as suas vidas à missão. E não ficou por ali. Uma segunda conferência reuniu mais de 1000 estudantes. E depois outras universidades adventistas começaram a realizar as suas próprias conferências Eu Vou. Dessa forma, Eu Vou começou a espalhar-se por toda a América do Sul. Ano após ano, centenas e milhares de estudantes participaram nas conferências Eu Vou. Estes jovens missionários comprometeram as suas vidas ao chamado de Deus e serviram como missionários onde Ele os enviou. Desde 2010, quase 8.000 novos missionários se dedicaram e prepararam para levar o Evangelho ao mundo. A Igreja Mundial Adventista adotou esta ideia do Eu Vou. Foi formulada num plano estratégico para testemunhar e aceitar a grande comissão. Nos países de todo o mundo, é pedido aos adventistas que se cheguem à frente e proclamem: Eu vou, aceitarei o chamado de Deus e cumprirei o meu dever cristão. Aqueles 2 estudantes que começaram tudo tinham um sonho, mas não tinham recursos. No entanto, os planos de Deus eram maiores do que eles poderiam imaginar. E a história não acaba aqui. Vem aí mais e tu podes participar. Dirás: Eu vou. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Deus dá do seu bom tesouro. Deus dá a seu tempo. Tesouro. Por vezes, só temos de esperar. A seu tempo. Pois a seu tempo, Deus dá chuva. Por vezes, só temos de esperar. Da mesma forma, me dará o que desejo. Deus Tudo dá chuva. e muito mais a seu Da tempo. mesma forma, me dará o que desejo. Devo confiar e esperar Devo confiar no Senhor. e esperar no Senhor.
Encerramento de celebrações presenciais. Comunicado. Considerando o agravamento da situação pandémica quanto ao número de contágios, internamentos e mortes, a pressão sobre os serviços de cuidados hospitalares e os seus profissionais, e o esforço coletivo visível na sociedade portuguesa na sua contenção, a União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia informa que decidiu encerrar os seus espaços de culto a todas as suas celebrações religiosas presenciais a partir do próximo sábado, dia 23 de janeiro, e pelo período mínimo de 15 dias. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem pautado a sua motivação e as suas decisões pelos valores da responsabilidade cívica, amor fraterno para com os mais vulneráveis e confiança em Deus. Temos procurado ser um parceiro eficaz na luta contra esta pandemia pela ação preventiva, sensibilizadora e encorajadora a nível educativo, sanitário, psicológico e espiritual. O momento que vivemos reforça a necessidade de continuarmos a demonstrar estes valores, manifestando-os através da solidariedade para com o esforço nacional, fechando temporariamente todos os nossos espaços de culto a reuniões presenciais. A 12 de março de 2020, quando foi tomada a decisão de encerramento dos espaços de culto pela primeira vez, o comunicado da Igreja afirmava: a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma missão de salvação e de redenção em Cristo. O estado normal da Igreja é estar aberta à comunidade e ao serviço como manifestação de amor a Deus e ao próximo. Infelizmente, situações extraordinárias como a que vivemos atualmente exigem que ela se sacrifique nesse seu estado para a proteção dos seus membros e da comunidade alargada. Quando foram escritas estas palavras, não imaginávamos o quanto mais reais e apropriadas se tornariam, infelizmente, neste momento. Os nossos pensamentos e as nossas ações centram-se neste momento em 3 pontos principais. Primeiro, na assistência e no apoio espiritual aos nossos irmãos, pelo contacto próximo no acompanhamento das suas necessidades e na transmissão de ânimo e esperança. Segundo, no alívio do sofrimento através da resposta às necessidades de conforto a quem está só, de assistência a quem mais precisa e de apoio a quem está a prestar cuidados. Terceiro, na oração pela Igreja e os seus membros, pelos doentes e os que estão isolados preventivamente, por governantes, profissionais de saúde e todos os outros na frente do combate a esta pandemia. Ansiamos o momento de retomar os nossos serviços religiosos e de nos encontrarmos presencialmente em celebração e louvor. Relembramos com reverente confiança a promessa de Deus: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1, versículo 9. Quero, através do canal do YouTube da IAS de Barreiro, enviar uma calorosa saudação a todos aqueles que nos assistem a partir de casa. É verdade que é um sábado, mais um sábado estranho, como nós dizemos, mas não deixa de ser um sábado abençoado. É verdade que há consolo na provação e nós encontramos vários heróis da fé em momentos de dificuldade no passado, mas eles tiveram encontros especiais com Deus e Deus pôde reverter o seu quadro difícil numa situação de enorme bênção. Deixem também dizer-vos que a igreja online é também uma igreja real e por isso nesta hora e neste momento nós estamos ligados. Para podermos ter este encontro, muitas vezes esquecemos que há dons que emergem. É verdade que a nossa palavra de honra e de mérito neste momento vai para Deus, mas em segundo lugar para a nossa equipa técnica. Eles estão aqui, muitas vezes são anónimos, muitas vezes têm uma perspectiva mais discreta, mas são eles que permitem esta ligação. Por isso queremos agradecer aos nossos técnicos que aqui estão presentes e permitem uma vez mais esta ligação.
Quando pensamos no quadro de provação, esta semana eu estava a ver um documentário e às vezes nós esquecemos que há sempre pessoas que estão numa situação pior do que a nossa. Neste documentário era um relato de um judeu polaco que no tempo da Segunda Guerra Mundial conseguiu encontrar refúgio num sótão. Ele esteve ali 2 anos sem contacto com ninguém. E ele dizia na primeira pessoa que às vezes entravam moscas lá no sótão, ele cortava as asas às moscas só para que elas não saíssem do sótão. E era uma forma de ter uma presença viva naquele lugar. Nós não podemos imaginar qual é o limite da sanidade de uma pessoa que vive assim 2 anos sem contactar com ninguém. E mesmo a pessoa que lhe dava abrigo de vez em quando ia lá pôr comida, mas não queria ser vista com ele, porque senão as SS poderiam também castigá-la. Mas ele conseguiu ter resiliência para superar a prova. E ele dizia: eu não tinha internet, eu não tinha telefone, eu não tinha uma alma para falar, as moscas eram a minha companhia. E nós hoje, neste quadro de provação, nós temos os meios tecnológicos à nossa disposição, nós temos membros da nossa família que estão ao nosso lado. Apesar de tudo, nós ainda não estamos assim tão mal, mas provavelmente situações piores virão no futuro. E isto é como se fosse uma prova, um treino que Deus nos está a dar para nos irmos preparando. É também um momento de sacudidura. E este momento de sacudidura serve para exatamente mostrar a essência do nosso caráter, a essência da nossa fé. Voltamos novamente a um confinamento praticamente total, mas onde nós estivermos lá na nossa casa, nós podemos ainda assim buscar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Ele continua a ser a rocha eterna da salvação. Ele continua a ser a rocha dos séculos e está disposto a derramar as suas melhores bênçãos por cada um de nós. O texto introdutório desta manhã está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, no versículo 43, 44 e 45. Eu gostaria de vos desafiar, lá em casa, mesmo que estejas sentado no sofá, mesmo que estejas sentado na cama, o importante nesta hora é estar ligado a Jesus. Por isso, se chegaste agora à nossa emissão, vai chamar os teus familiares, o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, não os deixes dormir, ok? Chama-os, venham todos, traz a tua Bíblia, se for preciso traz um bloco de notas para tomares apontamentos e vamos ver o que o Senhor tem para cada um de nós esta manhã. A temática do nosso culto é cura, restauração. E nesta época, quem não precisa de cura, quem não precisa de restauração? Vamos então abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 8, versículos 43, 44 e 45. Há um quinto evangelho. O quinto evangelho é o evangelho da amabilidade. Se alguém ao teu lado em casa tem dificuldades em encontrar o texto, por favor, seja amável e mostra-lhe exatamente onde é que está este texto. Vamos ler. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e tu dizes: quem me tocou? E o resto nós vamos investigar já de seguida. A multidão comprimia-o. E que saudades temos nós das multidões, não é, irmão Celestino? Aqui há uns tempos atrás, eu pelo menos tenho uma certa fobia às multidões. Quando vejo muita gente, eu fujo, eu não gosto de estar no meio da multidão. Mas eu vou ser sincero e vou-vos confessar, neste momento eu tenho saudades da multidão. Até da multidão aqui na igreja, quando os irmãos saem ao final do sábado e ali estão e convivem e partilham os seus dias da semana. Mas neste momento nós não vemos multidões. Não vemos multidões na sociedade. As ruas do Barreiro, as ruas de Lisboa, as ruas das principais cidades do país estão vazias, estão desertas.
mas no nosso relato bíblico havia uma multidão, e essa multidão comprimia a Jesus. Duas pessoas vão se destacar neste relato. Primeiro, Jairo, e segundo, a mulher com um fluxo hemorrágico. E há características que vão diferenciar estas duas personalidades, há alguns contrastes. Jairo era uma celebridade, era seguido por muita gente no Instagram, hoje nos nossos dias, ou talvez no TikTok e outras redes sociais que existem por aí. Mas a mulher era anónima, ninguém a conhecia. Jairo era um líder religioso e esta mulher era marginalizada da sua comunidade religiosa. Jairo era rico. Ela perdeu todos os seus bens à procura de saúde. Jairo teve o privilégio de viver a paternidade e a alegria de conviver com uma filha durante 12 anos, até agora ela encontrar-se num estado de moribunda. Há uns anos atrás iniciava o meu ministério pastoral e recebi um dos telefonemas, um dos piores telefonemas que um pastor pode receber. Um jovem casal, tinham acabado de vir de lua de mel e o marido dizia que a mulher acabara de falecer. O que é que nós podemos dizer a um casal jovem, que tinham casado há pouco tempo, vinham de lua de mel, e ele dizia-me: a minha mulher acabou de falecer. Eu tive a oportunidade de visitá-lo, neste caso, na sua casa, foi uma morte súbita, e eu estava à espera de uma mensagem num cenário tremendo, e aquele jovem disse-me: olhe, pastor, eu quero agradecer a Deus porque tive a oportunidade de conviver durante 5 anos com a minha namorada e cerca de uns meses com a minha mulher. Ele procurou olhar para o problema de uma perspectiva construtiva, do privilégio de ter convivido com esta pessoa. É verdade que ele teve também o seu período de luto, com certeza que sim, e viveu esse período de luto de uma forma violenta até, mas olhou para o problema de uma forma positiva. Quer isto dizer que nós temos vários enfoques, várias formas de olhar para os problemas e podemos olhar sempre de uma forma grata a Deus. O texto também diz que Jairo fez um pedido público a Jesus, mas o pedido dela é silencioso, é anónimo. Há também aqui um contraste que vai ser convergente. Jesus vai atender os dois. Às vezes nós pensamos que Deus não atende as celebridades, não atende as pessoas ricas, não atende as pessoas que têm estatuto económico, mas o texto mostra exatamente que Jesus atende todos. É verdade que atendeu primeiro ela, depois é que atendeu a Jairo. O toque da cura vai começar com uma consciência de uma grande limitação, porque o versículo 43 diz: por nenhum médico ela pudera ser curada. E nós já podemos deduzir, quando nenhum médico consegue tratar o nosso problema, o sofrimento é prolongado, o sofrimento dura. 12 anos de tentativas, 12 anos de consultas, de esperança frustrada. Por isso ela sentia-se enfraquecida e com sofrimento constante. Talvez exista alguém do outro lado desta emissão que esteja a sofrer há muito tempo. Se calhar há pouco tempo. Se calhar há pessoas que só começaram a sofrer neste quadro de pandemia, porque a nossa vida deu uma grande volta. Aquilo que nós estabelecíamos como ordem foi alterada. E neste momento nós estamos perante uma nova ordem mundial. Estamos provavelmente perante uma nova matriz civilizacional. E aquilo que nós dávamos como certo, como garantido, neste momento já não existe. Era tão bom, tempos a tempos, sair para ir jantar ou comer fora, fazer uma viagem, como alguns gostavam de fazer, e agora ninguém sabe quando é que isto será possível. A sociedade mudou. O sofrimento é sofrimento. E eu não posso dizer que vocês sofrem mais ou menos do que eu, porque cada um tem uma forma muito pessoal de vivenciar o sofrimento.
E este pode ter intensidades diferentes, que variam em função do grau de resistência das pessoas. E sabem muito bem que há dias que nós lidamos muito bem com o sofrimento, mas há outros dias que nós lidamos mal com o sofrimento. O sofrimento pode gerar desespero. Isto nós deduzimos a partir do versículo 43. O texto diz: por nenhum médico pudera ser curada. Por nenhum médico. Ela gastou todas as poupanças da família. Ela procurou vários tratamentos. Ela consultou vários especialistas. Provavelmente até foi ao estrangeiro à procura de uma solução, mas em vão. Mas ela não era uma mulher conformada. Ela não era uma mulher passiva. Ela podia ter ficado no seu canto, num sentimento de autopiedade, sentindo-se, porque é que a vida foi tão injusta para comigo? Ou até revoltando-se contra Deus. Não. Ela tentou encontrar uma solução. Ela bateu em várias portas, mas apenas perdia o seu dinheiro, perdia a sua esperança, assim como a sua saúde. Cada tratamento falhado trazia mais desespero. Agora não tinha mais dinheiro, nem ninguém que lhe emprestasse nada, porque ela tinha empenhado tudo. A sua doença era crónica, era grave. E a medicina da época não tinha solução para este tipo de diagnóstico. Um sofrimento destruía também os seus sonhos. Quer dizer que ela perdia sangue diariamente. E vocês podem deduzir que quem perde sangue diariamente, rapidamente se vai encontrar fraco e anémico. O sangue era símbolo da vida, o sangue é símbolo da vida. Era como se aquela mulher morresse aos poucos a cada dia. Ela ia perdendo a vitalidade. E o problema é que ela não estava apenas a perder a vida, ela também perdia a capacidade de gerar vida. O seu ventre, em vez de ser um jardim que permitia a vida, transformou-se num deserto de esterilidade. E este sofrimento produz também marginalização. Primeiro, marginalização conjugal. Segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo hemorrágico não podia relacionar-se com o seu marido. Quer isto dizer que ela estava impedida de ter contacto com o seu marido há pelo menos 12 anos. Se ela era uma mulher casada, provavelmente o seu casamento já deveria estar por um fio, ou até mesmo entrado em ruptura, a não ser que o marido fosse extremamente resiliente. Neste momento eu vou falar diretamente para os casados, para os casais que nos estão a assistir. Deus chamou-nos para um projeto de amor, e que nós devemos entregar-nos a uns e a outros. É verdade que este projeto de amor envolve o amor princípio, o amor amizade, mas também envolve o amor sexual, o amor físico. E quando nós negamos a uns e a outros, pode dar-se o caso de o inimigo fazer prevalecer as suas circunstâncias. E costuma-se dizer, quando nós não temos a sobremesa em casa, poderemos ir buscar a sobremesa ao vizinho. Por isso é que é muito importante podermos entregar-nos, casais, uns aos outros em todas as dimensões, para que o inimigo não prevaleça. Esta era a marginalização conjugal. Se ela era solteira, também estava impedida de sonhar com o casamento. Depois encontramos a marginalização social. Uma mulher com fluxo hemorrágico não podia relacionar-se com as pessoas. Nós hoje, neste quadro de pandemia, por causa do Covid-19, nós podemos ter uma noção do que é que seria o isolamento. Nós hoje já conhecemos quais são as práticas de higienização, de distanciamento. Entramos na igreja, hoje entrei na igreja, nós higienizamos as mãos com álcool gel, nós mantemos os 2 metros de distância, nós estamos confinados na nossa casa em teletrabalho, ou às vezes trabalhamos em espelho nas empresas, e isto é difícil porque Deus projetou-nos para sermos seres relacionais, para sermos seres que comunicamos uns com os outros em proximidade, que nos tocamos, que nos abraçamos, que damos beijos.
Por isso nós podemos entender o que é que uma mulher, ou não podemos entender, uma mulher com 12 anos que vivia com regras mais rigorosas que estas que nós temos estabelecido neste momento na sociedade. Difícil. Ela devia viver confinada dentro da sua casa. E como não havia cura para este problema, quer dizer que esta mulher viviam toda a sua vida desta forma. Eu comecei o culto esta manhã falando-vos daquele exemplo da Segunda Guerra Mundial, de um sujeito que estava 2 anos no sótão isolado. Agora imaginem viver o resto da vida com estas regras. Ela podia estar rodeada de gente, mas sem conseguir estabelecer relacionamentos. Quantas vezes nós também nos sentimos assim, rodeados de pessoas, rodeados dos nossos familiares, rodeados dos nossos irmãos da igreja, rodeados dos nossos vizinhos ou dos nossos colegas de trabalho, mas ainda assim sentimos-nos sozinhos, isolados, marginalizados. Sim, é possível eu viver na casa com a minha mulher ou com os meus filhos e mesmo assim sentir-me sozinho, sentir-me incompreendido, sentir-me marginalizado. Ela veio muito discretamente para poder tocar Jesus. Porque o versículo 44 diz que tocou-o, sabem por onde? Quando nós queremos ser notados, o que é que nós fazemos? Nós surgimos à frente das pessoas, fazemos tudo para mostrar que estamos aqui. Mas a Bíblia diz que ela tocou-o por trás. E quando nós tocamos alguém por trás, muito discretamente, é porque não queremos ser notados. O medo de ser rejeitada por Cristo aterrorizava. Porquê? Primeiro, ela tinha medo de contaminar Jesus. Ela tinha medo de contaminar Jesus. E nós, na sociedade, neste momento, temos medo, por vezes, de sermos contaminados e de testarmos positivo no Covid-19. E por isso temos todas as medidas e mais algumas para evitar os contágios. E ela, no quadro que tinha, também tinha medo de contagiar Jesus Cristo. Por outro lado, se ela não pudesse recorrer a Jesus Cristo, a quem é que iria recorrer? A quem é que se iria dirigir? Depois nós temos a marginalização religiosa. Uma mulher com fluxo de sangue não podia adorar em comunidade. Quer isto dizer que ela não podia ir ao templo oferecer sacrifícios e não podia ir à sinagoga ou à igreja nos nossos dias adorar. Estava impedida. Ela era considerada impura. E os rabinos decretavam que as mulheres com fluxo hemorrágico contaminavam tudo o que tocavam, inclusive os utensílios domésticos. Quer isto dizer que se ela tocasse hoje num tablet, num micro, numa câmara, era considerada impuro. Elas não podiam tocar em nada. Se os maridos teimassem em relacionar-se com elas nesse período, os rabinos diziam que os filhos até à 2ª e 3ª geração seriam amaldiçoados. E até o cadáver de uma mulher impura deveria passar por um ritual de purificação antes de ser enterrado. Já viram bem? Nós hoje encontramos morgues cheias. Nós estamos a viver um período de mortandade como nunca houve nos tempos recentes. E ali vemos os caixões a amontoarem-se. Quase que parece um ritual. As pessoas vestidas com máscaras, com proteção, para depois levá-las ao processo de exumação. E o mesmo acontecia com as mulheres com fluxo de sangue. Mas o toque de cura acontece quando nós procuramos a Jesus. E o versículo 44 é o centro deste relato. Eu não vou entrar muito na parte literária ou filológica, mas explicando assim de forma resumida, os relatos em língua portuguesa ou em os relatos anglo-saxónicos, normalmente o desenrolar da situação mostra no final o epílogo, o culminar do relato. Mas na literatura hebraica nós encontramos exatamente o centro no meio de capítulos, ou às vezes numa série de capítulos, e é a partir daí que o cenário vai mudar. E no centro deste relato, no versículo 44, nós temos o encontro com Jesus. O encontro com Jesus. Nos nossos problemas também podemos encontrar Jesus.
no meio da provação, nós podemos desenvolver a confiança em Deus. A essência do nosso caráter é revelada no meio dos problemas, no meio da adversidade. Jesus aparece sempre nos piores momentos da nossa vida. Ele está muitas vezes à distância de uma mão, à distância de uma oração, pronto para auxiliar. Naquele auditório, naquele dia, estava muita gente. E acreditem que por trás do sorriso, por trás, às vezes, da nossa postura social, há muitas histórias tristes, há muitas histórias de sofrimento. E não estava apenas aquela mulher com a sua história, mas também estava Jairo, a celebridade, que parecia que estava tudo bem, que pregava na igreja, mas tinha a filha à porta da morte. E quão difícil é muitas vezes fazer uma representação de um papel social quando nós estamos a viver problemas tremendos na nossa casa e na nossa família. Será que estas histórias também existem hoje? Se tu que estás a ouvir lá em casa, será que o teu casamento está moribundo? Será que o confinamento fez ressaltar ou ressalvar aspectos que têm sido difíceis de gerir? Será que poderemos estar em risco de perder o nosso emprego? Ou temos medo de o perder porque há uma nova reorganização na sociedade? Será que temos algum familiar contagiado com o Covid-19? Será que temos algum familiar, algum amigo nosso, ou mesmo eu ou tu, que estamos a viver um problema espiritual, físico, e estamos a morrer aos poucos? Será que estamos a cair aos pedaços por dentro? Muitos sentem que estão a afundar na areia movediça da vida. As pessoas sabem como é que funciona o pântano. E se não for Jesus a estender a sua mão poderosa na nossa direção, e Ele tem uma capacidade de tração tremenda para nos retirar do pântano, nós estamos perdidos. Mas infelizmente muitos não o conhecem ou não o reconhecem e não aceitam a proposta que Ele nos está a fazer nesta hora e neste momento crucial da história da humanidade. A ajuda virá e vai ocorrer não da forma que eu quero, mas da forma que eu preciso. É assim que Deus atua sempre. Depois de procurar vários médicos, finalmente a mulher procurou a Jesus. E nós todos somos assim. Na perspectiva racional, muitas vezes esgotamos primeiramente os recursos que dependem de nós e quando não conseguimos mais nada, então nós caímos humildes aos pés de Jesus. Às vezes somos levados a Cristo por causa do sofrimento, às vezes por causa de uma doença, pode ser de um relacionamento, para mim por causa de um relacionamento que chegou à ruptura, ou até uma dor que nos aflige. E esta mulher rompe todas as barreiras e tocou a Jesus. Nós conhecemos, lemos o versículo 44. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, ainda assim nós temos Jesus Cristo. Quando tudo parece perdido, ainda assim nós temos Jesus. E a mulher ouviu a fama de Jesus. Em Marcos, no capítulo 5, 27, nós encontramos este relato sobre a fama de Jesus. Ela ouviu que Ele dava vista aos cegos. Ele ouviu que Ele purificava os leprosos. Ela ouviu que Jesus libertava os cativos e levantava os coxos. Ela ouviu que Jesus ressuscitava os mortos e devolvia o sentido de vida a todos os pecadores que se arrependiam. Então ela foi a Jesus e foi curada. Quando nós tocamos a Jesus, nós podemos ter a certeza da cura. O que é que significa tocar as vestes de Jesus? As vestes são as vestes da sua justiça, as vestes do seu caráter, os vestes da sua perfeição. E quando nós tocamos nele, arrependidos, a sua perfeição é-nos comunicada. A sua saúde, o seu poder é-nos transmitido. No meio de uma multidão que comprimia a Jesus, segundo o versículo 44, a mulher tocou a Jesus. E ele perguntou: Quem me tocou? Quem é que me tocou? Esta pergunta parece sem sentido, parece fora do normal. Quando nós estamos no meio de uma multidão, quando alguém nos toca é perfeitamente normal, é um toque banal.
Só que o toque em Jesus não foi um toque acidental. O toque em Jesus não foi um toque banal. O toque em Jesus foi um toque intencional. Por isso é que Jesus disse: de mim saiu o poder. Quando é que foi a última vez que intencionalmente tu buscaste a Jesus? Meu querido, eu não estou a falar na oração dos alimentos. Eu não estou a falar daquela oração, um pensamento que de vez em quando vai a Jesus, quando estamos a passar por um momento de dificuldade. Quando é que foi a última vez que de uma forma sistemática tu procuraste a Jesus, quiseste-o tocar verdadeiramente? Foi um toque com um propósito definido. Ela pretendia ser curada de um mal que a atormentava há anos. E que mal te atormenta a ti? Que mal é que nos atormentam a nós há anos? Pode não ser um fluxo hemorrágico, mas pode ser um vício. Pode ser um vício que tu não consegues vencer. O vício da gula. Pode ser um vício sexual. Pode ser um vício de conteúdos que envergonham até os próprios anjos quando estás sozinho com o teu computador, com a tua tela, com a tua televisão. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Foi um toque também movido pela fé. Ela tinha a certeza de que Deus podia curá-la. E foi um toque com poderes, porque ela ficou imediatamente livre do seu mal. Quer isto dizer que a mulher foi curada primeiramente fisicamente, porque o fluxo do sangue estancou. Foi curada emocionalmente. Jesus não a desprezou e chamou aquela pessoa anónima que não era considerada pela sociedade filha. Filha. Esta palavra tem um poder terapêutico. Esta palavra é poderosa. Normalmente quem me chama filho são os meus pais e os meus avós, quando eram vivos. Mas eu recordo-me numa igreja para onde eu passei, havia uma irmã mais velha, que às vezes telefonava ou quando tínhamos alguma reunião que me chamava filho. Eu no princípio estranhei, mas depois senti desta irmã que tinha idade para ser minha avó, um sentimento de carinho, um sentimento maternal, e era terapêutico, emocionalmente, dava-me coragem para continuar o meu trabalho, o meu ministério. E depois da cura emocional veio a cura também espiritual, porque Jesus disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O toque da cura acontece quando Jesus Cristo é o maior objetivo da nossa vida. Versículo 44 deixa antever: muitos comprimem a Cristo, mas só muito poucos é que o conseguem tocar pela fé. Na vida de Jesus Cristo, nós encontrávamos sempre a multidão, Jesus e os discípulos. A multidão, Jesus e os discípulos. A multidão está apenas interessada em receber bênçãos. A multidão quer apenas ter um relacionamento de interesse com Jesus. Mas os discípulos estão comprometidos com uma comunhão diária e direta com o seu mestre. E por isso tocam-no não apenas uma vez. Os discípulos tocam-no todos os dias. Todos os dias tocam nas vestes de Jesus Cristo. Porquê? Porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós caímos. Todos os dias nós precisamos de tocar nas vestes de justiça de Jesus Cristo. Mas ainda assim, se alguém está no meio da multidão, e posso ser eu essa pessoa, eu posso estar no meio da multidão, e se quiser tocar o coração, quiser tocar as vestes de Jesus Cristo, ele não vai rejeitar esse toque. Ele não vai rejeitar. Há aqui uma multidão a apertá-lo, mas só uma mulher é que o toca. Só uma mulher é que recebe cura. Aos sábados, meus queridos, há uns tempos atrás, a multidão vinha à igreja. A multidão somos nós. A multidão vem à igreja. E então Jesus pergunta: quem é que me tocou? Neste momento, aí em casa, Jesus também me pergunta: quem é que está disposto a tocar-me? Quem é que está disposto a tocar-me? Muitas pessoas vêm à igreja porque estão acostumadas a vir. É um hábito. E não quer dizer que este hábito seja mau. Na realidade até é bom. Há muitos que acham até inapropriado não vir à igreja por uma questão de tradição. Mas estar em contacto com Jesus não é uma expectativa que as pessoas têm em relação ao culto.
Há pessoas que vêm à igreja, mas não é para ter uma expectativa de contacto pessoal com Jesus. Esta multidão vai continuar a ir e a vir até ao regresso iminente de Cristo. Despertarão alguns tarde demais, quando já não houver ou não existir tempo de graça, quando estes meios que nós temos neste momento deixarem de surgir. Na sua misericórdia, Deus ainda permite que tenhamos ferramentas digitais, Zooms, YouTubes e por aí fora. Há uma contextualização dos meios para poder proclamar o Evangelho. Eu não quero ser um profeta da desgraça, mas vai chegar um momento, como diz o profeta Amós, que nós vamos tentar procurar o pão da vida, e já não vai mais existir. Nós vamos à emissão da Igreja do Barreiro, já não há mais. A Igreja do Barreiro já não está mais a emitir. Vamos a Novo Tempo, a Novo Tempo já não está mais a emitir. As igrejas estão fechadas. O tempo passou. Nós vamos a alguém proclamando que interceda por nós pelos méritos de Jesus Cristo. O tempo passou. Acabou o tempo da graça. Hoje é o tempo da salvação. Não endureças o teu coração. O Senhor está a chamar-te para uma reconsagração em Ele. Alguns vêm à igreja para orar, mas não tocam a Jesus pela fé. Outros cantam, mas não chegam a ter comunhão com Cristo. Há pessoas que são batizadas, mas não recebem o batismo do Espírito Santo. Talvez seja o perfil da nossa igreja hoje, o perfil da igreja de Laodiceia, a última que existe antes da volta de Jesus Cristo. Uma multidão que comprime a Jesus, mas não o toca. Nós vimos à igreja vários sábados para nos encontrarmos com os amigos, vimos para encontrar com a família, vimos até para encontrar com a doutrina, mas não nos encontramos com o Senhor da doutrina, que é Jesus Cristo. Nós precisamos hoje de tocar em Jesus. E isto não é uma questão de opção, isto é uma questão de necessidade. Necessidade. Não se contentem apenas em ouvir um sermão, não se contentem apenas em estar ligados. Toquem hoje nas vestes de Jesus. A mulher não estava apenas no meio da multidão, ela estava ali para tocar em Jesus e foi curada. Ela tocou em Jesus apesar das dificuldades, e acreditem que ela tinha muitas dificuldades. Há pessoas que hoje em dia são capazes de enumerar várias dificuldades até para não vir à igreja. Olha, esta mulher estava doente, fraca, impura, rejeitada, mas mesmo assim foi a Jesus. Ela tocou secretamente. Não importa se os outros estão a ver. Mesmo que a tua esposa, os teus filhos, os teus amigos não saibam ou não alinhem com a tua crença, não percebam a tua fé, vai a Cristo. Jesus aprecia muito as pessoas que são fiéis, mesmo em ambientes de grande adversidade. E às vezes esse ambiente de grande adversidade está na nossa própria casa, na nossa própria família. Ela tocou em Jesus sob um senso de grande indignidade. Sim, eu já pequei esta semana. E o início de cada ano é um momento de grandes resoluções. Nós estamos todos dispostos a fazer resoluções. Vamos ter cuidado com os doces que comemos ou com a gula. Vamos ter cuidado com alguns conteúdos que vemos e visualizamos. Vamos propor no nosso coração cumprir determinadas metas, determinados objetivos. Para passado uma semana, os mais resilientes, se calhar, conseguem 1 mês, 2, 3 meses e voltamos novamente ao mesmo. Mas no senso de indignidade, mesmo que nos consideramos impuros e imundos, nós podemos ir a Jesus. E quando nós nos humilhamos perante Ele, nos apresentamos como estamos, Ele exalta-nos. Aqueles que tocam a Jesus pela fé são totalmente curados. Versículo 44. Em Cristo há cura para todas as doenças, todas. Ele primeiro cura-nos espiritualmente, depois cura-nos emocionalmente. E se for da vontade dEle, Ele cura-nos também fisicamente. Mas às vezes a cura física é provisória, porque na realidade, se Jesus não vier antes, nós vamos morrer. O mais importante é a cura do nosso caráter, é a cura espiritual, porque Ele está a preparar-nos para um projeto eterno.
Sim, Jesus um dia até ressuscitou Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer, com certeza. Mas Jesus queria mostrar que Ele tem poder sobre a doença, tem poder sobre a morte. E se Ele entender que a cura é para a honra e glória do seu santo nome, Ele vai curar-nos, independentemente de qual for a nossa fragilidade e qual for o nosso problema, até físico. Se Ele entender, e se for para a honra e glória do seu santo nome. Há cura completa para o maior pecador. Ainda que a nossa mente esteja cheia de dúvidas, elas poderão ser dissipadas quando tocamos em Jesus. Antes de duvidares da tua fé, duvida de ti mesmo. Antes de duvidares da tua fé, duvida de ti mesmo. Ainda que tenhamos caído depois da cura, ainda assim há restauração. Ainda hoje, se tocares em Jesus, a fonte está aberta. Há uma mulher na Bíblia que foi possuída por vários demónios. Quer dizer que ela era liberta e depois voltava a cair. Com isto não quer dizer que nós temos que procurar voluntariamente o pecado, claro que não, porque podemos estar numa situação de risco. Mas se ainda assim nós cairmos e nos arrependermos, Jesus pode erguer-nos, pode levantar-nos. Aqueles que tocam em Jesus são também conhecidos por Ele, porque Jesus no versículo 46 mostra claramente que alguém me tocou. Alguém me tocou. Pode até ser uma pessoa estranha na multidão, pode, mas não é para Jesus. Se tu tocares esta manhã em Jesus, 2 pessoas vão saber. Vocês sabem? Aproxima-te mais. Aproxima-te da tua câmara. Quem é que vai saber? Se eu hoje tocar em Jesus, 2 pessoas vão saber. Sabem quem são? És tu e Jesus. Tu e Jesus. Se tocares em Jesus esta manhã, talvez isto não vai ser conhecido pelos outros. Talvez não vá sair nas manchetes dos jornais ou nas redes sociais. Não. Se nós tocarmos em Jesus esta manhã, vai ficar registado nas cortes do céu. Todos os sinos da Nova Jerusalém vão tocar e todos os anjos se irão regozijar. Mal eles saibam que tu nasceste de novo. Talvez muitos aqui possam não saber o teu nome, mas ele vai estar registado no livro da vida. E é isso que nos interessa. O sangue de Cristo estará sobre ti. O Espírito Santo de Deus será derramado na tua vida. A Bíblia diz que Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus. Eu gostaria de convidar a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. E vamos ver o que é que diz. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Extraordinário. O Senhor sabe, conhece aqueles que o tocam. Aqueles que tocam em Jesus, obrigado, irmão Celestino, devem testemunhar. Quando Jesus te salva, Ele deseja que tu partilhes esta experiência. Não saias secretamente da multidão. Sim, quando nós aproximamos de Jesus, devemos aproximar-nos humildemente. Mas quando saímos depois de receber a bênção, não saias secretamente. Não cales a tua voz. Não te acovardes depois de teres sido curado. Proclama aos outros aquilo que Deus fez por ti. Eu irei. Este é o mote da Conferência Geral para os próximos anos. Eu irei. I will go. Em Portugal, nós temos o mote discípulos de esperança. O Senhor espera que possamos ir. E a sociedade está a ficar madura para o último batismo do Espírito Santo, em que nós iremos proclamar o último clamor nesta terra. Um dos grandes problemas que às vezes temos é que se apodera de nós o pensamento de que os milagres só acontecem com os outros, não acontecem connosco. Só acontecem nas histórias do multimissionário, naquelas mensagens especiais que nós vemos no YouTube
e que não há milagres a acontecer na nossa vida. Mas deixa-me perguntar-te, quando é que foi a última vez que tu passaste um longo período a lutar com Deus? Era já de madrugada, o sol começava a raiar, a surgir. Lembram-se de Jacó? E o anjo do Senhor disse: deixa-me ir que já amanhece o dia. E Jacó agarrou no anjo do Senhor e disse-lhe: como vocês sabem, eu não te deixarei se não me abençoares. Tu já lutaste assim com Deus em oração, dizendo: Senhor, eu não vou deixar, não vou abandonar a tua presença se tu não me abençoares. Então como é que tu podes afirmar que os milagres só acontecem com as outras pessoas? Este período de confinamento tem revelado, provavelmente, às vezes até o lado pior que existe em nós. Às vezes estamos em casa e poderíamos até ter mais tempo para nos dedicarmos a orar, para consagrarmos a Deus, mas o diabo tem alienado a sociedade. Cada vez mais existem mais séries. Eu não estou a dizer que é mau de vez em quando ver uma série, não é isso que eu estou a dizer, mas provavelmente nós encontramos a agenda diária de muita gente com horas e horas em frente à Netflix ou HBO, em jogos de computador, e às vezes a comer compulsivamente. Isto chama-se alienação, chama-se estado de zombie. E é neste momento da nossa vida que nós deveríamos estar a dedicar mais tempo a consagrar-nos a Deus. Estamos a alienar-nos cada vez mais e mais. Então como é que nós podemos afirmar que os milagres só acontecem na vida dos outros? Por favor, aprenda a depender do Pai. Hoje, a aproximar-nos a tocar de Jesus, a tocar nas suas vestes. Nós nascemos para a vida. Não permitam que uma cultura de morte tenha domínio sobre nós. Mas eu não sei o que dizer. Eu não sei o que é que eu vou dizer. Eu não sei o que fazer. Agora até há o projeto Livro Missionário. Nós não contactamos com ninguém. Como é que vamos testemunhar? A mulher apenas disse toda a verdade. Não tinha nenhum discurso eloquente. Ela não estudou nenhuma faculdade de teologia. Ela não entrou em nenhuma escola de formação. Nem sequer foi ao sal. Eu não estou a dizer que é mau ir ao sal, é bom apetrecharmos, é bom termos ferramentas. Ela apenas disse toda a verdade. E as pessoas não querem saber mais do que isso. Elas querem ver o poder de uma vida transformada. É isto que as pessoas querem ver, mais do que palavras bonitas. Vai e partilha o que Deus fez por ti. Vai e conta como Deus te curou e perdoou os teus pecados. Claro que há necessidades e necessidades. Ontem à noite um jovem entrou em contacto comigo e dizia que estava muito aflito e que precisava de dinheiro para pagar o infantário da sua menina. Um jovem que foi desbravador, entretanto afastou-se da igreja, da comunidade. E eu disse àquele jovem: olha, em casa nós não temos como hábito entregar dinheiro às pessoas, porque nós não sabemos qual é a finalidade. Mas diz-me, se a quantia que tu estás a pedir, se for preciso dar uma ajuda, dá-me o nome da tua filha, o colégio onde está a estudar, e eu terei todo o gosto a ir ao colégio e fazer uma contribuição para pagar a mensalidade, se for o caso. E aquele jovem rapidamente disse que já tinha, entretanto, recebido o dinheiro, já não precisava, mas que se eu lhe pudesse levar umas bolachas Maria, ele também aceitava. Então eu disse: olha, eu vou entrar em contacto com a ADRA e vou fazer uma contribuição para que as bolachas, ou seja, os bens que tu precisares, cheguem até ti. E ele também disse: não, eu já falei com a ADRA. Eu não tinha falado. Portanto, eu soube depois, hoje, já de manhãzinha, que o dinheiro era para outras coisas, menos propícias. Quer isto dizer que às vezes nós encontramos necessidades que não são necessidades e que é preciso também diagnosticar. E Deus sabe que às vezes algumas das nossas necessidades são caprichos, não são verdadeiras necessidades do coração e da alma. Mas Cristo conta e diz-nos: espera que possamos ir preencher as necessidades dos outros. Vai e conta aquilo que eu fiz por ti. E depois termina com uma bênção no versículo 48. Vai-te em paz. Vai-te em paz. A bênção com que Jesus despediu aquela mulher é uma promessa para nós hoje. Provavelmente nós hoje acordamos com angústia,
com angústia devido ao que está a passar na sociedade, com medo, com uma hemorragia existencial. É isto que o texto nos está a querer dizer, com uma hemorragia existencial. O sofrimento não para. Mas hoje o Senhor está a dizer: meu filho, podes voltar para casa. Volta para casa em paz, com a bênção da cura, com a bênção da restauração. Não te preocupes. Eu estou a tomar conta dos acontecimentos do mundo. Eu estou a dirigir todos os detalhes, mesmo aqueles que tu não compreendes neste momento. Confia em mim. E nós podemos voltar para casa com paz. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos pensamentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Sabem o que é a paz de Jesus? O termo que está em grego, eirena, é a estrutura da mente de Cristo. E quando nós estamos em Cristo, quando estamos em Jesus, apesar de tudo o que possamos estar a viver, esta estrutura vai se manter inalterável. A paz de Jesus, irmão Celestino, não é um sentimento. A paz de Jesus, irmã Berta, se estiver a assistir, não é ausência de problemas. A paz de Jesus, Marcos Ferreira, se estás a assistir aí em casa, não é ausência de problemas. A paz de Jesus é a estrutura da sua mente em nós, que se mantém inalterável, apesar de qualquer circunstância que possamos estar a passar nesta hora. Quero desafiar-te, meu querido irmão que estás a assistir agora. Toca nas vestes de Jesus. Ele está aqui a movimentar-se. Ele está a movimentar-se aí na tua casa. Mesmo que seja de forma anónima, toca nele e não saias da sua presença enquanto ele não te abençoar. E tu vais ver o que ele vai fazer por ti. Mas de seguida há também uma responsabilidade. Vai e conta as coisas maravilhosas que ele está a fazer através de ti. Um sábado ricamente abençoado na paz de Jesus para cada um de vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja do Barreiro e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém.